Brunella Santos, por favor. Ela vai falar um pouco para a gente sobre tudo que deve conter num contrato social. Ela é especialista no assunto e vai mandar com certeza bem. Valeu, gente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que eu já sou uma figurinha conhecida aqui, mas para quem não me conhece, meu nome é Brunella. Eu sou advogada. Apesar dessa aparência jovem, eu tenho 15 anos de experiência, que eu trabalho só com direito empresarial, com construção de empresas, estruturação de negócios. Eu sou daqui de Brasília, mas eu não me formei aqui. Eu saí daqui, eu fui para São Paulo estudar. Morei 10 anos entre São Paulo, Rio e Nova York, sempre nessa área de direito empresarial. Então, desde o primeiro período da faculdade, eu trabalho com sociedade anônima, com sociedade limitada, com estruturação de negócio. E são 15 anos que eu faço isso. E desde que eu vim para Brasília, eu conheci o Hugo. E aí a gente começou, e eu comecei a me encantar e trabalhar muito com esse mundo de startups. E só para eu saber como é que está aqui a nossa plateia, quem aqui tem uma startup? Quem aqui tem vontade de abrir? Beleza. Então, e quando eu vim para Brasília, né, quando eu falei que eu ia, quando eu cheguei lá no Rio, eu trabalhava na área de M&A da Golden Tulip. Vocês já ouviram falar desse hotel? Eu fiz a aquisição do Blue Tree aqui em Brasília, a gente fez, e a gente estava comprando hotel. E aí, quando eu falei que eu ia sair, que eu ia voltar para Brasília, o meu chefe olhou para minha cara e falou, mas o que você vai fazer com esse currículo de direito empresarial em Brasília? E aí eu falei, não, fica tranquilo, lá tem empresa também, porque as pessoas têm, a gente chega de fora, né, lá, Rio, São Paulo, acha que não, que aqui é só o serviço público. E não é. E eu acho que própria Brasília mesmo já entendeu que não tem como ser só uma cidade administrativa, que a gente precisa, né, a Brasília não comporta mais ser só uma cidade administrativa. E a gente tem bastante espaço para empreendedorismo. Então eu cheguei aqui em Brasília e comecei a trabalhar em algumas empresas e fui estruturar algumas empresas. Eu cheguei, na verdade, para fazer uma aquisição de uma empresa que estava sendo vendida, e eu fui fazer essa aquisição, e aí depois acabei conhecendo outra empresa, e depois fui fazer a estruturação de outra empresa. E uma coisa que me chamou a atenção, e que sempre me chama a atenção quando eu vou estruturar um negócio, é a estrutura do contrato social. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem vários tipos de negócio, tem vários tipos de sociedade, mas as sociedades limitadas são o tipo societário mais utilizado hoje no nosso país. Então, eu escolhi esse tema para falar, porque 99,9% dos negócios começam como uma sociedade limitada, principalmente quando você tem sócio. E o que acontece? Muita gente chega lá no escritório e fala, doutora, eu queria que você estruturasse o meu negócio, aí a gente eu vou passo o orçamento, a pessoa, poxa, mas né, está começando agora. E aí eu fico com o meu coração doído, gente. Eu falo, quase que eu falo, não, peraí que eu vou fazer de graça para você. Dá uma olhada aqui, não, peraí que eu vou dar uma olhada. Por quê? Porque o contrato social, quando você começa um negócio, quando você começa uma parceria, quando você começa uma sociedade, este é o documento mais importante do seu negócio. É esse documento que vai dizer como que a sua empresa vai se comportar ao longo do tempo e como que vai ser o relacionamento entre os sócios. Então, a gente tem o acordo de sócios, claro, mas é um documento mais elaborado, a gente vai deixar ele para um outro momento, mas o contrato social é onde tem as principais regras do seu negócio. Como que vai ser a montagem dos votos, qual é a participação de cada um no negócio, qual a porcentagem de que cada um vai ter, e as pessoas não sabem disso. E aí, o que elas fazem? Elas pegam o modelo da internet, baixam aquele modelo, trocam o nome das partes, ou então, elas começam a fazer um contrato social sem nem saber o que está escrito naquele contrato social e o que aquelas cláusulas ali significam. E isso deixa meu coração doído, gente. Aí, por outro lado, aí tá. O primeiro momento é quando a pessoa chega querendo fazer o contrato social, eu já fico feliz, porque pelo menos ela está procurando uma assessoria, né, para fazer o contrato social. Agora, o pior é quando a pessoa chega com um contrato social todo desarrumado e tem um problema na sociedade. Aí, gente, aí é de partir o coração. Porque problemas entre os sócios destroem negócios. Se você nunca viu, eu não estou querendo dizer que não tem que ter sócio, tem que ter. Ter sócio é uma coisa maravilhosa, que as pessoas se associam e vão adiante. Mas isso tem que ser estruturado. Então, às vezes, chega lá, a pessoa desesperada, e eu falo, primeira coisa que eu vou pedir, deixa eu ver o seu contrato social. E aí a gente vê que era uma cláusula naquele contrato, era um ajuste e nada daquilo precisaria estar acontecendo. Ou então aconteceu uma vez, eu faço crossfit, né? E aí crossfit é meio que uma comunidade, todo mundo se ajuda, é uma comunidade, todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda, enfim. E aí uma vez eu estava no box
de CrossFit, aí uma pessoa falou, você pode me ajudar aqui no meu contrato social? Eu falei, claro, deixa eu dar uma olhada aí no contrato social, não tem problema. Ela, pô, os meus sócios estão querendo me tirar da sociedade, e eu estou muito chateada, e quanto você cobra, porque eu preciso de um advogado para me defender. Eu falei, calma, deixa eu dar uma olhada no seu contrato social. E ela tinha 30%, o outro tinha 20%, ou seja, não tinha quórum para tirar ela da sociedade. E ela estava desesperada, chorando, e eu falei, mas calma, eles não podem te tirar, porque para tirar, a gente vai ver isso na frente, tem os quórums, tem a deliberação, então teria que ter 75% de aprovação, e eles juntos não têm 75%, então calma, eles podem querer tirar, mas eles não vão conseguir. E aquilo estava escrito no contrato social dela, e ela não sabia que estava lá, e estava naquele desespero todo, sem necessidade. Então, você precisa conhecer o contrato social da sua empresa. Se você esquecer tudo que eu falar aqui, lembre-se disso, você precisa conhecer o contrato social da sua empresa e você precisa entender o que aquilo significa. Você não pode assinar aquilo sem entender o que são aquelas cláusulas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, erro número 1 de um contrato social, copiar modelo pronto da internet que não reflete a realidade da sua empresa. Está errado copiar o modelo da internet? Não, não está. Se tivesse errado, a junta comercial não aprovaria. O erro é você copiar um contrato que não reflete a sua realidade. O contrato social reflete a realidade da sua empresa, do seu negócio. Erro número 2, não entender o que as cláusulas significam. E erro número 3 é ter um contrato que não reflete os reais interesses e particularidades da sociedade. E aí, gente, eu quero contar uma história para vocês. Eu cheguei aqui em Brasília e meu tio tem uma padaria, junto com a esposa dele, lá na Ceilândia. E aí ele falou, Brunella, chegou, minha sobrinha linda, não sei o que lá, dá uma olhada aqui. Eu falei, não, tio, beleza, dá uma olhada aqui no contrato social. E aí chegou uma empresa de TI, que eu nunca vou esquecer isso, eu sempre falo, eu até falo isso para o dono da empresa, e ele conta essa história quando ele vai, enfim, fazer alguma palestra. E aí eu cheguei para o dono da empresa de TI, que faturava alguns milhões, e o contrato social era exatamente igual. Aí eu falei, não tem condição, do meu tio que tem uma padaria, um negócio que fatura 50 mil por mês, nem isso, né? Gira 50 mil por mês, ter o mesmo contrato social que uma empresa de TI que fatura alguns milhões. Não é possível que a realidade dessas duas empresas sejam iguais assim. E não é, por quê? Porque são esses contratos sociais que são copiados, que não é que está errado, mas é que ele não vai refletir a realidade do seu negócio. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer um contrato social, cada sócio vai ter um percentual da empresa, né? Cada sócio tem um percentual da empresa. E essa divisão do percentual é fator determinante para você saber o quê? O seu poder de voto dentro da sociedade. Então, numa sociedade limitada, se você tem 30 ações, você tem direito, as suas 30 ações equivalem a 30 votos, né? O seu voto tem um percentual de 30% sobre aquelas decisões. Se você tem 50%, 50%. Se você tem, e assim sucessivamente. Então, quando você vai entrar dentro de uma sociedade limitada, as pessoas pensam, eu tenho 10% da empresa, então vou ter 10% de distribuição de lucros. Ok, é um pensamento correto, mas o seu voto tem 10% de peso nas decisões daquele negócio todo. E é isso que você vai ter que levar em consideração. Então, cada cota é um voto, né, na sociedade limitada. Só que, na sociedade limitada, que tem quórums específicos de aprovação. Brunella, o que é quórum? Quórum é a quantidade mínima de votos que você precisa para aprovar determinadas matérias. Então, o Código Civil, não sou eu, não é o outro advogado, não é o contador, é a lei. O Código Civil estabelece ali os quórums mínimos para aprovar determinadas matérias. Então, como que você vai saber? Quando você faz ali o desenho do contrato social e quantos por cento cada sócio vai ter, você já tem que saber qual é o seu poder, quanto você decide dentro do negócio e quantos você vai precisar para você aprovar. Quanto mais pulverizada for a sociedade, ou seja, quanto mais sócios tiverem, maior vai ter que ser essa combinação de votos. E uma coisa muito importante que eu quero deixar para vocês. Quem tem 50% de uma sociedade limitada não decide sozinho como as coisas vão acontecer. E quem tem 51%, também não. E quem tem 52%, também não. E quem tem 60%, também não. Por quê? Porque a grande desvantagem de uma sociedade limitada em relação a uma sociedade anônima é o quórum, que é alto. Para você aprovar determinadas matérias na sociedade limitada, você tem que ter 75% do capital social. Então, veja, às vezes você pensa, e aí você está numa startup, você está começando o seu negócio, aí você pensa, não, eu vou vender aqui, eu vou pulverizar no mercado, eu vou fazer contratos de opção de compra, de mútuo conversível em participação societária, até 50%, até 60%, até 40% da empresa, porque eu não quero perder o controle. Só que você já perdeu, porque
porque tem matéria só 75%. Ou, às vezes, você tem aquele sócio que é, em tese, minoritário, ele tem 15%, 20%, 30%, mas, por exemplo, você tem 70% e o outro sócio tem 30%. Você é majoritário, mas o sócio com 30% pode empatar uma venda sua, caso você queira vender para um fundo. Por quê? Porque só vai conseguir fazer algumas coisas se o sócio minoritário aprovar, porque o quórum é 75%. E aí, não tenho que me associar? Não, tem que se associar, mas sabendo disso. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um acordo de sócios e vai colocar ali as cláusulas de compra e venda, como que tem que ser a saída, se você quiser sair, o minoritário tem que sair também, né? E aí você estrutura a sua empresa, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você tem que fazer, né? Então, no contrato social, a gente pode resolver 90% das disputas societárias. Por quê? Porque tem a combinação de votos. Aqui, gente, se você souber isso aqui, o próximo quadro, você dá um print dele. Eu vou deixar essa apresentação para o Hugo distribuir para todo mundo que quiser, para o pessoal aí distribuir. Não esqueça isso quando você for construir a sua empresa, o seu contrato social, ou se você conhece alguém que tem, seu pai, sua mãe, seu amigo, sua namorada, você grava isso aqui, ou quando você chegar em casa, você pega seu contrato social e lê e fala, meu Deus, deixa eu ver aqui como é que é. E é isso, gente. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando para vocês que eu acho que tinha que ser ensinado na escola. Eu acho que todo mundo tinha que saber isso daqui, né? Todo mundo que quer empreender, todo mundo que quer ter um negócio, tinha que saber isso daqui. Para quê? Para você não ser enganado. Não é nem ser enganado, é para você construir uma empresa sólida, sabendo exatamente como as coisas funcionam, né? Então, você precisa saber quantos votos são necessários para decidir as matérias dentro da sua empresa, né? E como que vai ser se tiver empate. Então, vamos lá. É aqui que eu queria chegar. Tira um print aí dessa tela, fotografa, envia por e-mail e essa apresentação vai estar disponível para todo mundo que quiser. Tá? Já está aqui, né? Pode passar por e-mail, por WhatsApp, para todo mundo. Isso aqui são os quórums de aprovação das sociedades limitadas. Isso aqui não foi eu que inventei. Isso aqui está na lei, está no Código Civil. Não tem como a gente fazer diferente disso daqui, a não ser que a lei mude. Então, vamos lá. São os quórums. Vou começar pelo pior de todos aqui, ó, gente. 3/4, 75%. Esse quórum não pode ser menor. Quando o Código Civil estabelece, você não pode fazer um quórum menor, você pode fazer um maior. Eu já fiz quórum de aprovação com 95% das cotas. Por quê? Porque era tão pulverizado, um tinha 3, outro tinha 5, outro tinha 10, que a gente decidiu que 95% ia ter que aprovar. A gente pode conseguir um quórum maior, mas jamais um quórum menor. Então, toda vez que você quiser modificar o contrato social da sua limitada, 3/4, 75% dos sócios vão precisar aprovar. O que tem no contrato social? O nome, o endereço, o nome, o endereço, o administrador, dependendo, a gente vai ver aqui, 3/4. Se a empresa, se você quiser, enfim, mudar a cláusula de representação da sociedade, tudo que você quiser mudar no contrato social, 3/4, 75%. Esse quórum é muito alto. É um problema? Para mim, na minha opinião, Brunella, essa é a pior desvantagem de uma sociedade limitada, o quórum muito alto. O que não significa que é ruim, portanto, que não é ruim que a maioria das empresas são limitadas. Significa que isso tem que ser o quê? Isso tem que ser pensado na hora de montar o seu negócio. Toda vez que você quiser mudar o contrato social, 3/4 dos sócios terão que aprovar essa alteração. Incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação, 3/4. Então, se você quiser vender o seu negócio, se você quiser incorporar com outra empresa, se você quiser alterar o tipo societário, aí, olha só, olha como isso é importante. Aí, não sei se vocês já assinaram um contrato de mútuo conversível em participação societária, mas 90% dos contratos de mútuo conversível em participação societária, aliás, eu diria 100%, né? Porque eu, particularmente, nunca vi um contrato de mútuo que não tem essa cláusula. Quando você assina um contrato de mútuo conversível, vocês sabem o que eu estou falando? Contrato de mútuo conversível? O que é isso, para quem não sabe? É quando você pega dinheiro do mercado. Então, por exemplo, eu tenho uma startup e aí vem um investidor que vai colocar dinheiro na minha startup. Ele vai assinar um mútuo comigo, ou seja, a gente vai assinar um contrato onde ele vai colocar esse dinheiro e ele tem a opção de converter esse mútuo em participação dentro da minha empresa. Então, ele vai me dar lá 100 mil em troca de 10% da minha empresa. E ele vai poder exercer, aí a empresa está crescendo, por exemplo, vamos dar o exemplo da Vamos Parcelar. Eu não sei se eles tiveram investimento, mas fizeram eu fiquei com vontade de trabalhar lá. Amanhã eu vou mandar meu currículo, ver se está precisando de advogada lá.
E aí chega um fundo e fala, cara, eu quero injetar 1 milhão na empresa de vocês, 2 milhões, 5 milhões. Tem empresa que está crescendo, tem perspectiva, eles vão querer um mútuo conversível. E aí injeta, quando a empresa crescer, ele pode ir lá e trocar esse mútuo por participação societária. Nesse mútuo conversível de participação societária, em todos os contratos que eu já fiz, que eu já vi, tem uma cláusula falando, quando o mútuo for exercido, quando a empresa quiser entrar dentro da sociedade limitada, ela vai se transformar numa sociedade anônima. Já viram isso? Então, aqui eu quero ressaltar 2 pontos. Por que vai transformar numa sociedade anônima? Por causa do quórum. Ele vai ter 10%. Ele vai mandar, ele vai decidir. E na sociedade anônima, o quórum é menor e você tem muito mais chances de você conseguir. Tem um capítulo todo na sociedade anônima que protege o minoritário que não tem na limitada. E também, aí pensa, você vai assinar esse mútuo, aí você tem 3/4. Aí um sócio seu não concorda. E aí você vai perder o negócio, porque para você alterar, você vai precisar de ter 3/4 da empresa. Então, tem que pensar nisso, tem que pensar nos quórums quando for constituir uma sociedade limitada. Porque o quórum é alto. E aí, vamos lá. Aprovação das contas da administração. Todo ano, toda empresa tem que aprovar as contas dos administradores, né? E essa aprovação, quórum, maioria dos presentes, se o contrato social não exigir um número maior. A aprovação das contas, gente, é super importante. Por que a aprovação das contas é importante? Nem sempre o dono da empresa, a pessoa que possui as cotas, é quem administra, né? Na verdade, nas empresas, o administrador tem mais poderes que o próprio dono. Então, às vezes, você está lá com a sua empresa, você é dono e você coloca ali uma pessoa para administrar o seu negócio. E essa pessoa recolhe imposto errado, não estou nem dizendo que foi por querer, nem nada. Aconteceu um erro, sei lá, aconteceu alguma coisa. Quando o sócio aprova as contas da sociedade, quando tem essa ata de aprovação das contas, significa nós sócios, nós donos, estamos validando, estamos concordando com a aprovação das contas desse administrador. Então, você valida aquelas contas, né? Você dá o seu ok e você se corresponsabiliza com aquela administração. Tem que aprovar as contas? Tem que aprovar as contas. E qual vai ser o quórum para aprovação dessas contas? Maioria dos presentes, se o contrato não exigir um número maior. Brunella, qual que é o melhor número para aprovar as contas da empresa? Eu não sei. Depende da estrutura da sua empresa. Então, tem que pensar nisso quando for montar. Designação dos administradores quando feito em ato separado, mais que 50%. Destituição dos administradores, mais que 50%. E aqui, olha só que legal. Quando você vai designar um administrador para a sua empresa fora do contrato social, ou seja, eu vou fazer uma ata com os sócios e vou falar, nós sócios nos reunimos e hoje nós vamos escolher a Brunella para ser administradora da nossa empresa num contrato separado. O quórum de aprovação é 50%. E se eu eleger o administrador dentro do contrato social e quiser mudar, o quórum é 3/4, porque eu vou estar mudando o contrato social. Brunella, qual que é o melhor? Depende da forma como é estruturada a sua empresa. Mas você tem essas 2 opções. E a gente só vai saber isso no caso concreto, dependendo de quantos sócios você tem, de como que vai ser pulverizado o seu contrato social, de quantas pessoas você tem, do tipo de poder que você quer ter. Então, está entendendo que a gente pode estruturar isso de várias maneiras e que isso aqui resolve um tantão de problema? Porque aí o seu sócio, que é o administrador, que é o primo dele, o outro que é o pai, o outro que é não sei quem, o outro que é escolhido do mercado. Como que a gente sai disso? O quórum do contrato social. Então, eu já falei, né? Modo da remuneração quando não estabelecido. A remuneração dos administradores, mais que 50%. Nomeação e destituição dos liquidantes ou do julgamento, e o julgamento das contas, mais que 50%. Pedido de concordata. Nem existe mais concordata, né, gente? Pedido de falência, mais que 50%. Designação de administradores não sócios. Unanimidade dos sócios antes da integralização do capital social e 2/3 após a integralização. Tem que saber isso daqui, Brunella? Tem. É legal, né? Eu fico arrepiada. Não dá vontade de fazer direito? É muito legal isso aqui, gente, porque aí você chega para você estruturar um negócio e você vai decidir isso tudo. Ficou com vontade de fazer direito?
Isso aqui é muito legal, gente, porque quando você vai estruturar um negócio, não é você chegar, fazer um contrato social, é uma reunião, eu adoro. Você faz uma reunião, você explica, você fala como é que vai ser, você explica isso daqui, todo mundo sai ali. A pessoa que faz empresa comigo, quando a gente chega lá, ela sai sabendo isso aqui tudo, eu faço questão, você entendeu? Leu? Está de acordo? O que eu posso explicar mais? Porque isso faz muita diferença. Quórum de deliberação, jamais, nunca, em toda a sua vida, constitua uma sociedade limitada sem definir os percentuais de votação e sem saber exatamente quanto o seu voto vale nas deliberações da empresa. Gente, isso aqui resolve uma chuva de problema societário. Isso aqui, se todo mundo... Por isso que eu acho que isso aqui tinha que ter aula disso no colégio, em vez da gente aprender a fórmula de Bhaskara. Aí os professores de matemática vão me matar, corta essa parte aí da gravação. Mas quem lembra da fórmula de Bhaskara? Eu era péssima de matemática, né? Por isso que eu fiz direito. Mas a gente fica aprendendo aquilo, menos B, mais ou menos, serve para nada no resto da vida se você não for usar aquilo. Isso aqui, ó, isso aqui a gente já tinha que aprender na escola, porque isso aqui resolve uma chuva de problema societário. Uma chuva de problema, entendeu? Por quê? Porque você sabe exatamente qual o seu limite de atuação dentro da empresa. Outro ponto muito importante, exclusão do minoritário. Tem uma cláusula lá no Código Civil que fala assim, o minoritário pode ser excluído da empresa quando ele praticar um ato de inegável gravidade, desde que isso esteja expresso no contrato social. Aí você entra numa empresa que você tem 10% do negócio e você é o minoritário, e sócios que representam a maioria do capital social, eles podem te tirar da sociedade num ato, lógico que você vai poder se defender, se você estiver praticando um ato de inegável gravidade. O que é um ato de inegável gravidade? É subjetivo. Como é que a gente vai saber o que é um ato de inegável gravidade? No contrato social. Aí você vai dizer, na minha empresa, é ato de inegável gravidade. Trair a empresa, corrupção, lavagem de dinheiro, você entrar no concorrente, você espalhar segredos de negócio, e você pode estabelecer outras coisas que ali dentro do seu negócio seriam um ato de inegável gravidade. Eu não consigo lembrar um exemplo agora, mas atos de inegável gravidade que nem para outra empresa talvez não seja, mas para o escopo do seu negócio, por exemplo, a gente sabe até motivo de ato de inegável gravidade, drogas no você consiga colocar ali outros atos que, para o seu negócio, são atos de inegável gravidade. Brunella, é bom ter essa cláusula? A gente coloca sempre no contrato? Não, nem sempre. Isso os sócios vão decidir. Você tem que saber, no seu contrato, na sua empresa, vale a pena ter essa cláusula? Você é minoritário, você vai entrar no negócio. Você quer que tenha essa cláusula? Você acha justa essa cláusula? Como é que a gente faz? Isso aqui, gente, é novo. É bem novo essa cláusula. E eu lembro que chegou um cara uma vez na minha empresa, era uma franquia, e os sócios estavam querendo tirar ele do negócio. E eu falei, pera, a gente não tem quórum. Aí eles entraram na justiça, a gente ganhou todos, eliminar, uau, a gente não tem quórum para fazer isso, Ganhei 5 liminares, mudou a lei. E aí, foi excluído. Então, assim, tem que observar isso e visitar o seu contrato social de tempos em tempos. Porque nem sempre a estrutura que você construiu há 10 anos atrás está valendo hoje. Entendeu? Por quê? Porque a lei muda. Então, você tem que visitar esse contrato. E as coisas, elas são dinâmicas, elas mudam. Você vai constituir o seu contrato social e pode ser que aquela estrutura que você construiu naquele momento não esteja mais boa hoje. O que você faz? Altera o contrato social. Opa, quase que eu caio. E para alterar o contrato social, tem quanto? 3/4. Né? Tem que ter 3/4 de aprovação. É isso, gente. Então, eleição dos administradores. Uma coisa que muita gente não sabe é o poder do administrador. Né? O administrador, como eu falei, ele tem mais poderes e mais responsabilidades que o sócio. Então, você vai ser o administrador do negócio, quem você vai colocar para ser o administrador daquele negócio? Né? O administrador, ele responde, inclusive, com seus bens pessoais, por atos de má gestão que são fraudulentos, né? Por atos dolosos, quando ele deliberadamente decide praticar um ato de má gestão. E o sócio não, porque tem o que? A personalidade jurídica, né, que protege o bem do sócio. É tanta coisa, né, gente, que direito é muito legal, tá vendo? Eu acho que todo mundo tinha que fazer direito. Mas é isso.
Então, tem que pensar bem quando você é administrador do negócio e quem você vai colocar para ser, porque a responsabilidade do administrador é maior do que a do sócio. E outra coisa, tem 2 administradores, eles vão agir em conjunto ou separadamente? Qual a função de cada administrador? Pode ter administrador sócio e pode ter administrador não sócio. E se o administrador não for sócio, ele precisa. Aí você pode o quê? Travar um pouco os poderes do administrador. Né? Ele pode abrir conta, movimentar a conta até o limite de tanto. E aí, para passar desse limite, tem que ter a aprovação do sócio. Chega no banco, nem passa se tiver essa cláusula, entendeu? Você vai o quê? Você vai protegendo, resguardando a sua empresa. Como? Definindo ali quais são os poderes dos administradores. Definindo quem são aqueles administradores do seu negócio. Dá para fazer isso? Dá. Porque, às vezes, você é sócio. Eu tenho uma cliente que ela mora no Canadá e a empresa dela é aqui. Quem toca é uma administradora não sócia. O que a gente fez? A gente travou os poderes do administrador, porque ela não está nem aqui. Dá para fazer isso? Dá. Ela é sócia, recebe distribuição de lucro, rendimento não tributável, por enquanto, né? Muito bom. E ela toca o negócio lá do Canadá, com a administradora não sócia aqui. Dá para fazer isso? Tranquilo. É só o quê? Estruturar. Outra coisa, que é um... Gente, isso aqui eu vejo em todo o contrato social, me dá vontade de chorar. Né? Se o sócio morrer, ficar incapacitado, falecer e tal, assume o herdeiro. Imagine agora você com seu sócio, que já é uma confusão. Aí seu sócio fica doente, acontece alguma coisa com ele, assume a esposa do seu sócio. Você ia querer ser sócio da esposa do seu sócio, do filho, da avó, da mãe? Exatamente. Aconteceu com a rainha, né? A sucessão do trono. Exatamente assim. Numa empresa, talvez não seja assim o melhor caso ter uma sucessão assim, entendeu? Do trono. E aí, gente, aí você pensa assim, não, mas eu não vou morrer, não. Beleza. Aí aconteceu um caso que aconteceu real lá no escritório. O cara ficou com Covid, um dos sócios ficou com Covid, ficou internado e ficou alguns meses, né, fora da empresa, e a esposa dele assumiu. E ela não conseguia entender que o dinheiro que estava ali na conta da empresa não era um dinheiro da empresa. Né? Não era um dinheiro, tinha que pagar os impostos, tem que pagar os funcionários, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar... E ela ficou arrasada, porque ela falou, meu marido está mentindo para mim. Olha o tanto de dinheiro que tem nessa empresa, e ele não está levando esse dinheiro para casa. E aí, o que ela fez? Ela começou a gastar aquele dinheiro que estava ali na conta, porque ela não conseguiu... Gente, assim, não tinha experiência com o negócio, e ela viu aquele mundo de dinheiro girando ali no negócio. Meu marido é rico e ainda ficou arrasado. E o cara lá, coitado, internado, e ela muito chateada, achando que ele estava mentindo para ela, porque aquele dinheiro girava ali, mas só que o dinheiro entra na empresa para pagar, tem que pagar funcionário, tem que pagar a folha, né? E o lucro é o que sobra depois disso. E ela não entendeu aquilo. Quando o cara voltou, tinha um rombo na empresa e ainda tinha uma crise no casamento. E aí eles chegaram no meu escritório, eu não estou mentindo, gente, eles chegaram no meu escritório naquela confusão, e a primeira coisa que eu pensei, maldita cláusula que, quando o sócio fica incapacitado, entra o herdeiro. Isso você pode estabelecer que não vai ser assim. Se o seu sócio ficar incapacitado, morrer, eu não quero que ninguém morra, mas acontece, né? Infelizmente, as pessoas morrem. E aí, o que vai acontecer? Você faz a apuração de haveres e paga aqueles haveres. Outra coisa que a gente coloca no contrato social, se você pagar os haveres de uma vez, a empresa quebra. Então, a gente coloca um tempo, vamos pagar os haveres em 24 meses, em até 24 meses, em 12 parcelas. Né? Se a pessoa quiser sair do negócio, como é que a gente vai fazer? Então, tudo isso a gente estabelece aonde? No contrato social. Então, olha seu contrato social. Se tiver essa cláusula que o sócio morrer e vai entrar o herdeiro, pelo amor de Deus, pede para mudar. Fala, nossa, minha advogada falou que eu não posso ter essa cláusula, que pode me dar uma grande dor de cabeça. O que a gente pode fazer? Entendeu? Porque realmente pode dar. E aí você pensa assim, não, mas quando eu vi esse caso, eu pensei, gente, é um ajuste de contrato social. É a pessoa saber aquilo ali, entendeu? E aí o marido ainda teve que explicar para o coitado da esposa que não estava roubando, que é a conta da empresa. O dinheiro entra e paga a conta, paga a luz, paga não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois, sabe? E eu não estou mentindo, gente, esse caso realmente aconteceu. Eu tenho muitos casos legais para contar de coisas assim. Distribuição desproporcional de lucros, uma das grandes vantagens da sociedade limitada, das maiores vantagens, agora até no marco legal das startups, agora tem aí uma discussão se pode, a sociedade anônima não pode ter, mas ainda não tem um consenso. Na minha opinião, pode, mas não tem um consenso ainda. Na limitada, isso aqui é unânime, pode. O que é isso, Brunella? É o seguinte, você distribui os lucros de forma diferente do que está previsto no contrato social. Ou seja, se você tem 30% do negócio, você não necessariamente precisa receber 30% da distribuição de lucro. E por que isso é legal? Porque, às vezes, você é um sócio operador, né? Você é um sócio que trabalha e tem o seu sócio que não trabalha. Então, você pode estabelecer ali uma distribuição desproporcional de lucros. Só que o código fala assim, pode ter distribuição desproporcional de lucros, ponto. Quão desproporcional?
Aí um vai receber 10%, outros 90%, outro... Qual é o limite, o quanto dessa desproporcionalidade? Como que a gente faz isso? Estabelecendo no contrato social ou no acordo de sócios. Então, é importante você saber que pode ter distribuição desproporcional, mas tem que saber, né, é bom estabelecer o quanto do desproporcional isso pode ser. Né? Para quê? Para não ter problema na sociedade limitada. Gente, eu falei muito rápido, porque eu tinha pouco tempo. Eu trouxe aqui um pouco, isso aqui é 10% de um contrato social. E eu queria abrir para perguntas. E na próxima, se vocês quiserem, a gente monta um contrato social aqui, ó, do nada. Eu monto uma empresa para vocês, vou ensinar como constitui, traz 5 sócios, eu monto um contrato social. Pra vocês verem como que é legal isso daqui, todo mundo vai querer fazer direito. Se o voto pode ser... Se o voto ele pode ser anônimo ou ele precisa ser público no conselho? Olha, vamos lá. No conselho, vamos definir o que seria esse conselho. Conselho é diferente da Assembleia dos Sócios, ou não? Seria dos sócios? Eu acho difícil, assim, eu particularmente nunca vi, né, um voto assim, anônimo. Acho difícil, até mesmo porque tem o peso dos votos, né? Então, não necessariamente cada pessoa vai ter direito a um voto na Assembleia. Às vezes, uma pessoa tem direito, o voto dela vale 50%, outro voto vale 70%, enfim. Eu acho que, assim, nada impediria de chegar, sentar uma roda aqui, nós somos 3 sócios, falar, ó, a gente vai definir aqui o seguinte, que vamos contratar a Brunella ou vamos contratar o do escritório? Quem vota sim e tal, pega e fala e coloca na Assembleia. A unanimidade dos sócios decidiu que vai... E você ponderaria isso. Eu nunca vi. Mas o voto ele tem sempre que obedecer os quórums. E se o voto não obedecer os quórums? Isso aconteceu um dia que teve um contrato social, passou na junta, e o quórum não estava obedecido. O que acontece? A gente invalida aquela Assembleia. A gente entra com recurso na junta comercial, e se a junta comercial, mesmo assim passar, a gente ingressa em juízo e a gente desfaz aquela decisão. Então, isso é muito sério. Né? O quórum ele tem sempre que ser obedecido. E se não for obedecido e tiver meios de prova para dizer que não foi obedecido, a gente consegue desfazer judicialmente aquela decisão que foi tomada. Entendi. Obrigado. Estou apaixonada, Brunella. Vontade de fazer direito. Tá ótimo. Bom. Qual a dica quando a gente recebe o investidor? Porque a gente fica muito empolgado. O primeiro investidor, muito empolgado. Qual é a dica assim, para nós, startup, que estamos aí no mercado e vamos atrás de investidor? Qual é o maior erro que a gente comete ao receber um investimento? Bom, excelente pergunta. Eu sempre falo que, quando a gente recebe um investidor, o investidor escolhe a startup. Eu estou com medo desse negócio cair aqui. O investidor escolhe a startup e a startup escolhe o investidor. Né? É o que ela falou, a gente fica empolgado, fala, caraca, o primeiro investidor que chegou, quis investir no meu negócio, você fica até, né, se sentindo melhor, mas você também escolhe o investidor. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é sinergia, né? Sinergia nos processos. Na escolha da startup e na escolha do investidor. Segundo ponto assim, que tem que ter, você tem que conhecer o contrato que você vai assinar com o seu investidor. Porque eu já vi contrato que a pessoa coloca 300 mil na empresa e pega 1%. E eu já vi contrato que a pessoa coloca os mesmos 300 mil e pega 30%. Então, assim, você tem que saber como é que é esse contrato. Outra coisa, vai assinar um mútuo conversível em participação societária. Dá uma lida no mútuo. Quando eu vou fazer um contrato, eu tento escrever de uma forma que qualquer pessoa que saiba ler e fazer interpretação de texto entenda. Eu tento tirar todos aqueles juridiquês, entendeu? Por quê? Porque eu acho justo que uma pessoa que não fez direito consiga ler um contrato e entender. Se eu ficar colocando aquelas cláusulas lá, aqueles nomes difíceis, ninguém vai entender. Igual meu pai. Tenho certeza que todo mundo entendeu isso aqui, né? Que eu falei. Por quê? Se eu chegar aqui e ficar falando um monte de coisa jurídica, ninguém vai entender. Eu não estou falando uma palestra para advogado. Então, como eu advogo para empresário, eu aprendi isso. Não adianta eu chegar e ficar falando um monte de coisa que ninguém vai entender. Então, tente entender. E, se você não entender, pergunta. Mas o que isso significa? Mas o que isso aqui significa? O que isso aqui quer dizer? Tem que gastar um tempo. Mas é chato ler o contrato, porque eu, diferente da Brunella, fiz matemática, adoro conta e tal, vou ter que ler esse negócio, consigo ler nem um gibi.
Mas é difícil, mas tem que ler, entendeu? Tem que entender minimamente aquilo ali que está escrito, ou alguém para te interpretar aquilo ali. Então, você tem que saber o que você está assinando. Quando o investidor chega, hoje isso está muito mais difundido, né? Hoje os contratos estão muito mais claros e estão muito mais justos, né? Porque se o investidor também te fizer um contrato leonino, ele não vai querer startup, porque tem um monte aí, entendeu? Mas você tem que saber isso. Eu acho que o maior erro do contrato de investimento é quando você não faz um contrato bem feito. E o que acontece? As palavras o vento leva, né? Infelizmente. E no direito, o que vale é o que está escrito. São as provas. Então, às vezes, o contrato ele não reflete aquilo que você falou. Entendeu? Vocês falaram uma coisa e aquele contrato não está exatamente igual ao que vocês falaram. E isso é ruim. Por quê? Porque daí vai valer o que está escrito. Ou a pessoa vai falar, não, mas não foi isso aqui que eu falei, mas está lá no contrato. E como é que a gente faz? Né? Então, eu acho que, primeiro, escolha bem com quem que você quer, quem é o seu investidor. Às vezes, igual você falou, fiquei empolgado, primeiro investimento, mas tem mais, tem vários no mercado. Então, procura quem é esse investidor, procura saber o que ele faz, quais são os métodos, se você concorda com aquilo, e faça um bom contrato de investimento. O contrato ele não tem que ser grande, extenso, rebuscado. Eu acho que o contrato, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples ele for, melhor. Né? Porque todo mundo entende. E quanto mais completo. Então, pega o que você definiu, coloca ali, nem que sejam tópicos, para alguém redigir aquilo para você ler. E é isso, entendeu? E o contrato de investimento é muito bom. Eu já fiz vários que eu até falei, poxa, eu também queria que alguém investisse aqui no meu escritório desse jeito. É muito bom, é uma forma de arrecadar e de você crescer o seu negócio. Só tem que ser bem feito, igual a sociedade. É bom, mas tem que ser bem feito. Primeiro, parabéns por mais uma palestra incrivelmente útil. Eu tive uma situação de querer sair de uma sociedade e descobrir que não era simples. Se os outros sócios não quisessem, eu simplesmente não sairia. Eu descobri isso na tentativa de sair, né? E aí gera uma relação de muita animosidade e tal. Minha pergunta é, quais são os mecanismos de me proteger contra isso? Eu entendo que no acordo de sócios é possível prever, né? Mas no contrato social também tem forma simples? Vamos lá. Na Constituição, assim, tem um artigo, né, que é máximo, que diz: ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém. É igual casamento. Você casa, aí uma pessoa do casamento não quer mais, vai lá no juiz e fala, eu não quero mais ficar casado com aquela pessoa. O juiz não vai perguntar, não, mas ele quer, tal. Ele vai falar assim, então está divorciado aqui, acabou o casamento. O que fica para resolver é a partilha de bens. Na sociedade é igual. Ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém. Então, se você quer sair da sociedade, você vai sair. A questão é como. E como que vai ser feito aqui a apuração dos haveres. O que é a apuração de haveres, Brunella? É quanto equivale àquela participação que você tem na sociedade. Mas eu tenho, o capital social é R$100 mil e eu tenho 10%. Então, o 10 mil vale a minha parte. É assim? Não. Não é assim. Leve em consideração marca, leve em consideração o que a empresa já construiu, leve em consideração carteira de cliente, leve em consideração recebíveis, leve em consideração o dinheiro das contas correntes, leve em consideração um bocado de coisa. Então, a gente faz uma apuração de haveres, num balanço especificamente levantado para aquilo, e aí vamos apurar o quanto é a sua apuração de haveres e quanto que a empresa te deve para você sair. O que acontece, algumas vezes, é a cláusula de lock-up. Vocês já ouviram falar isso? Que é uma trava que coloca para que a pessoa não possa sair num determinado tempo. Né? Por quê? Porque, às vezes, a empresa investiu, ou porque a empresa está crescendo, porque você é um sócio muito importante, e a gente coloca uma trava, uma cláusula de lock-up, que a gente chama, por exemplo, de 12 meses, mas eu quero sair com 6. Eu consigo sair? Consegue. Porque ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém. Mas você pode pagar uma multa, pode ter alguma penalidade de você querer sair e quebrar essa cláusula do lock-up. Então, assim, não existe esse negócio de eu quero sair, mas eu não consigo sair porque meu sócio não deixa. Isso não existe. Assim, eu não sei qual foi o contexto, tal, depois a gente pode conversar melhor para eu entender, mas, via de regra, isso não existe. Se a pessoa quer sair, ela vai sair. De qualquer jeito, nem que seja judicial. O que a gente faz, aí o que vai ficar são as apurações dos haveres. O que acontece são essas cláusulas no contrato. Por exemplo, para você sair, a sociedade tem preferência em comprar as suas cotas, né? E aí, se o sócio não quer, aí tem o prazo para exercer o direito de preferência. E aí, esse prazo geralmente é 60 dias. Aí você comunica que você quer sair, aí vai vender as cotas, aí tal. Aí você vai querer vender para um terceiro. Aí, às vezes, tem cláusula no contrato social que o terceiro só pode entrar se a sociedade permitir que ele entre. Então, você pode ter algumas coisas que dificultem a sua saída.
né, por causa dessas amarras. Mas se você quer sair, você vai sair. Porque é igual casamento. Ninguém, não tem como. Se sua mulher ou seu marido, sei lá, quiser separar de você, ele vai separar. Não adianta, pode espernear. Não tem como. Só chegar e eu quero separar. Separa. É ali na hora. Ele homologa o divórcio. Então, se o sócio quiser sair, ele vai sair. Você pode dificultar, né, colocar cláusula CAP, não sei o quê. Tem essas formas de como que vai ser a venda dessas cotas e a apuração dos haveres que vai ficar para definir em juízo. Mas sai. Então, no contrato social, você pode definir exatamente como vai ser essa saída. E no acordo de sócio tem uma cláusula que é muito comum, que são os direitos recíprocos de compra e venda. Já ouviram falar? Tag along e drag along. Tag along e drag along. Que você ia falar? Não, eu ia perguntar para instigar esse assunto, né? Perguntar para você o que é o drag, o tag e o cliff. Né? Isso, vamos lá. Vamos explicar direitinho o que são essas coisas. São os direitos recíprocos de compra e venda, para proteger o majoritário e para proteger o minoritário. Então, tem uma cláusula que você vai colocar lá. Se o majoritário... Brunella, quem é o majoritário? Quem tem o poder de decisão? Quem tem o poder de decisão? Depende do contrato social. Mas se os majoritários, se sócios que representem a maioria do capital social quiserem vender a empresa, o minoritário é obrigado a vender a participação dele, desde que pelo mesmo valor que está sendo vendida a participação do majoritário. Essa cláusula é maravilhosa. Tem que ter, porque imagina, você pode perder um negócio porque o minoritário não quer sair. Então, essa cláusula é de proteção do majoritário, e o minoritário vai ser obrigado a sair. E tem a cláusula que é de proteção do minoritário, que é exatamente o contrário. Se o bloco de controle quiser sair, né, se o bloco de controle quiser sair, for vender, o minoritário tem o direito de sair também, vendendo as cotas dele pelo mesmo valor. E, Brunella, por que isso é bom? Porque, imagina, às vezes eu sou minoritário com o Hugo, confio nele, ele é majoritário, a gente é amigo, conheço há vários anos, eu confio na gestão dele. Eu não tenho problema de ser minoritário de uma empresa que ele é o dono, mas ele vai sair e vai entrar outra pessoa, não sei quem é. Eu não fiquei insegura, então eu quero vender, então eu tenho o direito de vender as minhas cotas e falar, você vai comprar o Hugo, vai ter que comprar a minha também, quero vender. Então, uma cláusula protege o majoritário. Para quê? Se ele sair, o minoritário é obrigado a vender. E a outra protege o minoritário. Se o bloco de controle for sair, o minoritário tem o direito de vender as cotas dele também. Entenderam? Isso é drag along e tag along. E o cliff? O que é cliff? O cliff é quando você estabelece um marco dentro da empresa. O cliff geralmente é quando você faz um vesting, né? Quando você faz um contrato de vesting. Ou seja, você vai ter uma empresa e aí você vai... a pessoa, você contrata ela. Eu acho que ela entraria mais numa cláusula de não tanto de sociedade. Até entra, mas assim, num outro momento, porque você vai reter um talento, você vai chamar uma pessoa e tal, você fala, olha, eu vou fazer um vesting com você. Então, quando você atingir certos marcos, você vai ganhando percentuais de participação na sociedade. Então, por exemplo, eu sou da TI, eu vou desenvolver sei lá, um software e tal. E aí, quando eu desenvolver a parte A do software, eu ganho 1% de participação. Quando eu desenvolver a B, eu ganho 3% de participação. Esses marcos são os cliffs. São os pontos que você estabelece para que aquela pessoa aumente as participações societárias. E aí ela entra no contrato social. Entendeu? Isso é super importante, porque com isso, gente, é isso que é estruturar um negócio. Quando eu falo de estruturação jurídica de empresa, eu não falo que isso é isso. É você sentar, entender o negócio do seu cliente e estruturar aquilo juridicamente. Eu tive uma reunião ontem, o menino me deixou até com dor de cabeça, de tanto que ele falou um nome diferente. Eu falei, caraca, eu tenho que correr atrás, que essa juventude está muito acelerada. Né? E a gente tentando fazer a associação. E ele já tinha pensado em tudo, e ele falou, eu já pensei tudo, toda a minha estrutura está aqui, eu só preciso transformar isso numa coisa jurídica. Eu falei, claro, vou te ajudar, me dá 10 minutos para eu entender aqui o que você falou. E assim, porque é assim, e eu fiquei impressionada. Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 24. Eu falei, meu Deus, ele tem idade para ser meu filho. E ele falando aquilo, e eu fiquei impressionada, porque realmente é assim, ele tinha tudo na cabeça dele. E ele falou, só preciso estruturar isso juridicamente. E tem que estruturar. Quando a gente traz uma estrutura jurídica... Gente, empresa é igual um prédio. Né? Quando você vai construir um prédio, você não chega e fala o tijolo e tal em cima, isso aqui, constrói 10 andares. Você coloca para baixo, você faz uma engenharia toda por baixo antes. Quanto maior o prédio for para cima, tá certo isso? Quanto mais alto for o prédio, maior as estruturas dele para baixo, maiores as estruturas que você não vê. Então, tem que estruturar. Quando a gente fala muito de startup,
Uma pessoa que chega e fala, eu quero construir um negócio, esse negócio eu quero deixar para o meu filho, e do meu filho vai passar para o meu neto, é um negócio familiar, é uma estrutura, não precisa de tanta coisa. Mas startup, se você quer pegar dinheiro de fundo, você quer vender, você quer vender a sua startup, você vai receber um dinheiro de fundo. Se as suas estruturas não estiverem muito bem arrumadas, sabe o que acontece? Diminui o valuation da sua empresa. Aí o fundo vai chegar para você, eu estou ajudando um colega que está vendendo a empresa dele, e aí o pânico dele não pode ter escrow. O que é escrow? Não pode ter dinheiro em conta garantia, porque a empresa, o fundo vem e ele vai falar assim, nossa, amei sua empresa, adorei, é maravilhosa essa ideia que você teve, vou investir. Espera aí que eu vou auditar a sua empresa. Me mostra o contrato social, sua aprovação das contas, me mostra toda a sua contabilidade, me mostra os contratos que você tem com seus fornecedores. Se essas estruturas estiverem precárias, isso é um passivo da sua empresa. Isso é um passivo. E aí ele fala, eu negociei com você 10 milhões, mas aqui, essa distribuição de lucros foi errada, essa aprovação das contas não está certa, esse core não foi obedecido, esse funcionário que você contratou está irregular, então ele pode entrar no X. E aí o valor vai, diminuindo. Então, se você quer ter uma empresa, se você vai construir uma startup e você deseja que a sua startup vá ao mercado, pegar dinheiro, vender para um fundo ou pegar um capital nível A, você tem que ter uma estrutura robusta, porque eles vão olhar isso. Vão olhar. Eu garanto para vocês, vão olhar. E aí, o que vai acontecer? Se isso não estiver muito bem formulado, vai diminuir o valor da sua empresa. Né? Eu fiz uma palestra aqui da vez passada, né, como aumentar o valuation da sua startup, e eu falei exatamente sobre isso. Quer aumentar? Constrói uma estrutura bem feita. Porque aí vai olhar e falar, nossa, aí não é só a ideia que é boa, a estrutura é robusta. Ela vale a pena, ela coexiste. Entendeu? É isso. Brunella, obrigado pela sua palestra maravilhosa. E a pergunta é, quando uma startup começa, ela começa por 2 vias aqui em Brasília. Ou com uma MEI, com um investidor, um empreendedor individual, né? Ou com Inova Simples. Dentro desses 2 regimes que existem de possibilidade, né? Quais seriam os documentos jurídicos que você acha que o mínimo do mínimo os 2 casos teriam que ter? Porque são coisas totalmente diferentes, né? Em alguns casos, né? No nosso caso é um MEI, mas aí fala que Inova Simples é melhor, a gente fica naquela dúvida, né? Qual que a gente vai investir de fato? Obrigado. Nada. Então, o melhor tipo é aquele que melhor se adequa ao seu negócio, né? Sempre. O MEI é individual. Então, Brunella, mas o MEI, a tributação é bem menor, é bem mais simples. Eu vou fazer o MEI mesmo, mas eu tenho um sócio. Dá para fazer? Dá. Coloca, faz um acordo de sócio, fala, olha, o MEI está em nome do fulano de tal, a gente vai ter um negócio tributário, quando a gente chegar no nível tal, a gente vai fazer uma limitada e vai entrar no acordo de sócio, e você consegue fazer aquilo, e você faz isso num acordo de sócio. Nova Simples, maravilhoso, sensacional, uma super alternativa para você construir uma empresa simples, para você construir rápido, entendeu? Eu acho que o que você tem que fazer, num primeiro momento, vou fazer uma startup, o que eu tenho que fazer? Primeiro, jurídico, né, gente, que é a minha área. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um sócio? Tem. Então, você tem que sentar com o seu sócio, tomar um chopp com ele e falar como é que vai ser o nosso negócio. E se eu quiser sair? E se você quiser sair? Como é que a gente vai fazer? E se a gente quiser vender a empresa? E senta e rascunha ali, olha, ajusta o seu contrato com o seu sócio. Entendeu? Quanto você vai dedicar para o negócio? Gente, outra coisa que sempre vem no meu escritório. Brunella, eu quero me separar do meu sócio. Por quê? Porque eu trabalho 10 horas, ele trabalha 2. Eu trabalho mais que ele. Gente, eu juro para vocês, eu já vi de solução de startup, de negócio que faturava 70 milhões, que acabou, 70 milhões mês, que acabou por isso. Não, mas o jurídico é muito mais importante que o comercial. Mas o comercial, se eu não tiver comercial, não tem empresa. Então, eu tô terminando já, eu juro para vocês. É porque é muita coisa. O que tem que, na próxima eu quero 1 hora e meia só para mim. Só venho se tiver 1 hora e meia. Então, assim, o que acontece? Estabelecer isso. Poxa, eu vou entrar no negócio, mas eu só posso dedicar 3 horas por semana. Ok, tá bom, assim, estabelece isso. O que você vai fazer? Eu sou o comercial. Tá, mas o que o comercial faz? Eu sou a TI. O que a TI faz? O que você tem que entregar? E coloca. Se você vai começar um negócio, numa startup, a primeira coisa jurídica que eu acho que você tem que fazer é isso. Senta com seu sócio e coloca isso num papel. Eu vou fazer, eu prometo para vocês, vou mandar aqui para a galera da Brasil Startup um roteiro. Como começar um acordo de sócio. E colocar ali as cláusulas que você tem que ter, entendeu? Gente, sabe qual é o meu sonho? Fazer uma escola assim, para empreendedores, que eu puder ficar ensinando isso aqui. Porque isso aqui é tão importante. Aí, tá vendo? Vamos montar uma startup? Vamos fazer um negócio? Isso é tão simples. É uma coisa que salva até o casamento. Porque se você está mal, seu casamento está... Entendeu? Fica tudo revoltado. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma sociedade com meu namorado. Corta aí, gente, essa parte, pelo amor de Deus.
E aí, ele demora demais, e eu já estou irritada, porque aquele negócio não sai. E aí eu falo, Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso soltar isso. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante, gente. Você estruturar um negócio, isso salva a sua empresa, salva o seu relacionamento, salva a sua saúde emocional, faz você, salva o seu dinheiro, faz você ir mais rápido, mais longe, entendeu? Então, e não, se você, às vezes eu fico parando para pensar, eu nem acredito que eu cobro para fazer isso, porque eu gosto tanto de fazer isso, e eu acho isso, umas coisas... E eu acho isso, às vezes, era um detalhe, tipo, era uma vírgula que tinha que arrumar, entendeu? Então, eu vou fazer isso, eu vou soltar esse negócio, vou mandar aqui para o pessoal da Brasil Startups. A minha apresentação já está com eles, pode mandar para quem vocês quiserem. E é isso, gente. Próximo eu quero 1h30. Pessoal, só aproveitando, a Brunella foi uma das pessoas que gravou algumas aulas para a gente, foi sobre LGPD, está no Brasil Startup Academy, então vocês podem entrar, lá também tem os contatos, tem essa aula dela sobre LGPD e com certeza, quem sabe, a gente não faz uma sobre contrato também. Tem sobre due diligence também, que eu falei, viu, gente? Quem for vender startup tem que assistir essa aula para você aprender como é que faz.